contradomínio tem outros termos aqui, outros... É muito maior que isso é um recorte. No domínio, a gente vai atribuir valores a x, de modo que a gente vá substituir na função, né, no lugar do x, para encontrar uma imagem correspondente. E a imagem é o valor de y. Isso tem a ver com o ponto que a gente traça no plano cartesiano. Então, quando eu tenho um ponto aqui, por exemplo, um ponto P, e eu falo que esse ponto P, ele tem coordenada 1, 2, por exemplo, eu estou dizendo, na verdade, se eu tivesse uma função aqui, uma reta, vou fazer uma reta aqui, só para a gente imaginar, tá? Que quando eu entro com o valor 1 na minha função, eu encontro o valor 2 como imagem. Então, quando o x vale 1, o y vale 2. Então, poderia ser assim, ó. Essa é uma função de primeiro grau, é uma função que obedece a x mais b, e se eu for trabalhar um pouco com ela, eu posso fazer uma tabelinha de valores, em que eu, entrando com um valor x igual a 1, eu substituo o x por 1, e aí calculo 1 mais 1, 2. Portanto, eu encontrei o 2. Então, eu estou falando desse ponto 1, 2 em coordenada. Esse é um ponto da função. Eu vou achar outros. É mentira essa função vermelha que eu fiz aqui, porque ela está com uma inclinação errada em relação ao meu exemplo. Deixa eu arrumar, gente, porque aí eu vou construindo também uma imagem para vocês mental correta, tá? Desculpa aqui a bagunça. Vamos construir essa função vermelhinha a partir de mais um ponto. Qual outro valor eu posso colocar aqui no x, gente? 3,5? 3,5, Dan? É um bom valor para trabalhar? Não. Esses valores de x, quando a gente tem uma reta, a reta ela é infinita, né? Seja ela com essa inclinação ou com essa. Então, significa que o eixo x todinho, ele vai poder ser trabalhado, porque à medida que eu prolongo a reta, ó, eu também prolongo o eixo x. Então, eu posso usar qualquer valor de x, seja muito grande ou muito pequeno, para trabalhar aqui na entrada. Então, volta daí, fala um outro valor, vai. Mais fácil para a gente calcular. 4. Se o x for 4, qual é a imagem do 4? Onde é que o 4 chega nessa função aqui, que é x mais 1? Acho que é 4 mais 1, né? 4 mais 1, que é? 5. 5. Então, aqui eu cheguei no 2, aqui eu cheguei no 5. Então, significa que eu tenho um par ordenado, que é o 1, 2, que é esse aqui que a gente marcou. A gente tem outro par ordenado agora, que é o 4, 5. E a gente vai marcar no 4, 5. Então, no eixo x, a gente vai achar o valor 4, 2, 3, 4. Deixa eu prolongar aqui. E no eixo y, vou ter que prolongar ele também. 2, 3, 4, 5. Estou fazendo total fora de escala, só para a gente poder enxergar essa ideia aqui. E aqui a gente tem um outro ponto, que é o ponto 4, 5. O que acontece? Tendo 2 pontos, gente, a gente pode agora traçar uma reta. Vou ser esperta e vou usar aqui o apoio. Fazer ela fininha. Aqui. Nessa reta, eu tenho muitos outros pontos. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui. Se eu continuar ela para cá, ela é infinita, eu vou ter outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Ou seja, o que define essa reta são infinitos pontos alinhados. Portanto, qualquer valor que eu escolha para x, vamos pensar um negativo aqui.
eu vou pegar um valor para x, que eu substituo na função e encontro um y correspondente. Então, ficar associando um valor de x a um valor de y faz com que eu consiga estabelecer valores de um domínio que chegam na imagem, ou seja, são pares ordenados, são pontos, é o ponto 1, 2, é o ponto 4, 5, e assim por diante. Perguntas, gente. Quem quer me brecar aqui um pouquinho para falar um pouco sobre isso? Eu Diga. não entendi de onde surgiu esse 5, quando a Deborah falou 4. Eu imagino ver essa função como um exemplo, tá? De função de primeiro grau. É um exemplo. Y é igual a x mais 1. Poderia ser y é igual a 2x mais 3, y é igual a x menos 4, desde que eu obedeça a estrutura de função de primeiro grau, que é y igual a x mais b. Tudo bem? Tudo. Aí eu inventei essa aqui, vê. Quando eu Tá. inventei, aí a gente usou ela como uma estrutura de cálculo. Então, a gente está entrando com valores no lugar do x e calculando quanto dá o y correspondente. Entendi. Obrigada. Boa. Quem mais? Alguém quer brecar aqui? Pro, só para dar uma fortalecida aqui, Diga. eu posso escolher qualquer valor para x, né? Pode. Vamos colocar essa observação? Qualquer valor. Escolher. Por que que eu posso escolher qualquer valor? Porque essa função é uma função que não tem restrição. Quando eu vou calcular aqui x mais 1, nesse lugar do x aqui, ele pode ser zero, ele pode ser negativo, ele pode ser fração, ele pode ser decimal, ele pode ser qualquer coisa? Pode. Então, se eu não tenho restrição, quando eu vou ficar escolhendo esses valores de x para encontrar y, eu também posso escolher à vontade. Agora, se eu estivesse trabalhando com outro grupo de função, tá? Por exemplo, 2 sobre x. Ou raiz de x mais 3. As coisas mudam de figura. Por quê? Porque agora a variável, o x, ele está no denominador de uma fração. Aqui eu tenho restrição. O x, ele não pode ser zero, porque eu não sei fazer 2 dividido por zero. Se eu tivesse com a raiz dentro da raiz, a raiz quadrada, ela não pode ser negativa. Então, esses valores teriam que dar maiores ou iguais a zero. Eu não sei calcular a raiz de menos 8, por exemplo, porque ela é negativa. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu estou falando de função de primeiro grau e a de segundo grau, que é a parabólica, tudo bem. O domínio são os reais, então eu posso escolher qualquer valor. Mas quando eu vou para outros tipos de função, esses domínios eles começam a ser restritos, têm condições de existência. Quando a gente vai falar do log lá que apareceu, não é qualquer valor que eu posso colocar nesses lugares, que é o logaritmando e a base. Por quê? Porque não vai ser em qualquer valor que esse log vai existir, então eu também vou ter essas restrições. Mas vamos deixar para se preocupar com essas restrições quando elas aparecerem, porque por hora a gente não tem esse problema e a gente pode escolher esses valores, né? Essa mesma função, ela pode ser representada, gente, no diagrama aqui de flechas. Então, eu estou dizendo que se a minha função for x mais 1, quando eu entro com o valor 1, quando eu pego aqui no valor do domínio, né, que é qualquer valor aqui da reta de x, e aí eu pego o 1, eu vou associar o 1 ao 2, porque eu estou substituindo x por 1. Se eu pegar o 4, eu vou associar para o 5. E assim por diante, quer dizer, eu tenho infinitos valores aqui no domínio, e eu tenho infinitos valores aqui na imagem, de modo que eu associo esses pares. Portanto, eu marco esses pares ordenados no gráfico.
Quando eu vou dizer o que é uma função de primeiro grau, eu estou associando a ideia de primeiro grau ao expoente de x. Então, vamos olhar um pouquinho só para essas estruturas aqui algébricas. X mais 2. X quadrado mais 3. X quadrado mais 3x mais 2. Menos 2x. X mais x cubo. Sei lá, são várias ideias de função. Dessas aqui que eu exemplifiquei, quais são as funções de primeiro grau? Primeira, Ó, vou numerar aqui para ajudar. A primeira é de primeiro grau. O que mais? A quarta. A quarta. E só. E só. Por que que essa e essa são funções de primeiro grau? Porque elas não têm nenhum número ao quadrado. Expoente X. É, diferente de 1. Quando a gente escreve o x, na verdade o x ele está elevado a 1, porque elevar a 1 é ele mesmo, né? Só que a gente não usa essa escrita. Quando aparece o quadrado, o cubo, o maior expoente, ele vai dar o domínio dessa função, ele vai dizer qual é o grau da função. Então, essa daqui, que é a y5, ela é uma função de terceiro grau, porque é o maior expoente de x. Apesar dele ter um x elevado a 1. É como se esse daqui prevalecesse. Então, essa y3, ela é de segundo grau, e essa y2 é de segundo grau. Muito bem, vamos olhar agora para as vermelhas, né? Para 1 e para 4. Eu perguntei, por que que elas são de primeiro grau? Porque são elevadas a 1. Agora, se eu for olhar para a estrutura da função, né? Que tem que ser y, né? Ou f de x, lembrando que é sinônimo. O y é a mesma coisa que f de x. A x mais b. Então, dessa primeira função, quanto vale o a dela e quanto vale o b dela? O a é quem multiplica o x, que é o coeficiente angular. Isso você já sabe. o A é 1, o B é 2. Então, aqui o a é 1, né? Como se fosse uma vx, também que não aparece. E o b é 2. E nessa daqui, quanto é o a e quanto é o b? o A é menos 2. O a é menos 2. E o b? É 0. É 0. Está escondido também. Certo? Se eu escrever essa função aqui, ó, y6, né? 5. E essa função é uma função o quê? De primeiro grau? Ou é de nada? De nada? Ou é de primeiro grau? E agora? É tipo x menos 1, nesse caso. Não, x menos 1 apareceria, ó. X menos 1 é o Thiago. Isso. X menos 1, ó, é 1 sobre x. Então, se fosse x menos 1 aqui, a gente também poderia escrever 5 sobre x, mas nem vou entrar nisso, senão a gente vai entrar em dúvidas aqui que não estão na hora. Não vamos confundir aqui, ó. Não tem x. E agora? Essa função, ela chama função constante. Eu vou pôr um menos aqui, ó, só para poder fazer referência a essa retinha laranja aqui, ó. Essa função constante é um tipo de função de primeiro grau especial, que na verdade ela não depende da variável. Então, todos os valores dela, que eu estou dando um exemplo para essa reta laranjinha, ó. Todos os valores dela de x, se o x for 1, se o x for 2, se o x for 3, se o x for 4,
todos eles vão ter imagem no menos 5. Portanto, esses pontos, eles estão alinhados numa reta paralela ao eixo X, e eu não dependo do X aqui, porque qualquer valor de X que está entrando, o 1, o 2, está me levando para o mesmo valor. Então, a gente fala que ela é uma função independente da variável, portanto, ela é uma função constante. Então, se eu tiver y igual a 3, eu vou marcar o 3 no y e vou fazer uma reta paralela. Vou roubar aqui a bolinha. Se eu tiver y igual a menos 1, vou pegar o menos 1 lá embaixo do x, né, no lado negativo, e, ó, fazer uma paralela. E essas são as caras das funções constantes, que estão dentro de função de primeiro grau. Gente, ficou uma bagunça isso aqui. Como é que vocês estão anotando? Ficou muito bagunçado. Eu parei de anotar na parte que você fez essas outras equações do lado. Que eu vou indo nas dúvidas e não quero perder o gráfico, né? Assim, o visual. E agora eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou parar essa lousa e eu vou abrir uma lousa diferente, gente, para não ficar muita coisa aqui junto, porque eu poderia puxar daqui seguindo, sabe? Ou eu posso enxugar, o que disso fica? Vamos começar enxugando? Bora. Ou alguém tá Beleza. copiando os detalhes? Bora. Bora? Eu disponibilizo todas as luzinhas, se vocês quiserem. É que eu não queria gerar esse trabalho de vocês terem que copiar isso depois, sabe? Queria que ao longo que a gente fosse discutindo, vocês já fossem anotando. Mas a gente fala muita coisa, e aí faz muita relação e fica essa doideira. Vamos achar aqui nossa pastinha. Eu vou chamar de função 1. E vou indo assim. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém quer fazer uma pergunta antes de eu ir para uma folha nova? Ainda não. É só o y que nunca pode ser 0, professora? Ou é o x que nunca pode ser 0? Em qual situação que não pode ser 0? A senhora falou de uma linha reta, aí eu pensei que é porque um fica 0 e aí acaba anulando o outro. Tá, vamos falar dela um pouquinho mais agora, tá? O y e o x podem ser 0, não tem restrição na função de primeiro grau, acho que é melhor eu te falar isso. E aí eu vou explorar essa sua dúvida com os tipos de função de primeiro grau. Acho que eu vou dar um aulão, hein, gente? Eu achei que ia fazer um esquema. Na verdade, acho que eu vou explicando e a gente vai vendo que vocês já conhecem, não, e aí a gente passa por tudo. Tipos de função de primeiro grau. Então, a gente tem y igual a x mais b. Vocês sabem o nome dessa função? Não. Legal, né? Ó, a gente Afim? tem afim. Então, essa é a função. Devia ter escrito mais para baixo, né, Juliana? Vou escrever aqui, ó. Afim. A função afim, ela é uma função completa que ela tem o A e o B, tem a estrutura inteirinha de função de primeiro grau. Quando a gente olha para essa daqui, tá faltando quem? O b? O B. E como é que chama essa função? Linear. Essa função é que a gente associa à proporcionalidade, porque ela parte da origem. Ela parte do 0, 0. Essa função linear. Então, se aqui eu vou do 1 até o 2, por exemplo, com a ideia do dobro, quando eu vou para o 2, eu vou chegar em quem? No 4. Quando eu vou para o 3, eu vou chegar em quem? No 6. Ela faz a inclinação respeitando a proporção.
Na afim, como a gente soma esse coeficiente B, isso se distorce. E aí ela já não vai mais sair da origem, por exemplo, na afim, e aí ela vai sair, sei lá, ela vai cortar, ó, o eixo y em outro valor que não o zero. Mas a gente vai falar disso. Deixa isso aí quietinho mais um pouco. E essa função eu acabei de falar o nome dela. Qual que é o nome dessa? Angular. Constante? Constante. A gente tem 3 tipos de função de primeiro grau. Essa função linear é a que tem b igual a zero. E a função constante é que tem a igual a zero. Então, aqui é como se tivesse o mais zero. Eu não vou escrever porque vocês já compreenderam eu explicando, né? E aqui o ax mais b é como se fosse 0x mais b e essa parte sumisse, por isso que só fica o b. Então, o x vai embora e ela fica independente da variável. Em relação a esses 3 tipos, gente, pergunta? Quando a gente sabe que é para usar cada uma? A gente reconhece a necessidade da estrutura, né? Numa corrida de táxi, quando a gente entra, o taxímetro já marca quanto? Quanto é a bandeirada, gente? Não sei quanto é, porque a gente agora usa Uber, né? Sei lá, eu vou inventar, tá? 3,50. 4,50. Quanto é? 4,50. 4,50. Então, vamos melhorar aqui. Então, aqui é a bandeirada, né? Entrou, pá, já para 4,50 só para sentar. Aí, tô lá no táxi, e aí a cada quilômetro rodado, ele me cobra, sei lá, 1,20. Mentira, deve ser muito mais que isso. Então, se eu andar 10 quilômetros, eu vou pegar 10, vou multiplicar por 1,20, vai dar 12, e aí eu vou somar com 4,50, que vai dar 16,50 a minha corrida. Tô falando muito rápido, vocês conseguiram acompanhar? Sim. Sim, desculpa. Me desacelera aqui, fala devagar. Então, esse valor aqui é um valor variável, porque depende do quanto eu vou me deslocar com esse carro. Qual que é essa estrutura de função, Débora? É a afim. É afim. Ela obedece que cara? Y é igual a x mais b. Só que ela está invertida, porque aqui o b é o 4,50 e aqui o a é 1,20. É 1,20 que eu multiplico pelos quilômetros rodados, mais a bandeirada 4,50. Deu para entender que a estrutura da função depende do contexto? Sim, sim. Sim, só para pensar aqui um pouquinho. Outra coisa, eu sou vendedora e eu não recebo comissão. Eu recebo um salário fixo. Se eu vender R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 num dia, ou se eu vender R$ 5.000 num dia, ou se eu vender R$ 10 num dia, o meu salário no final do mês vai ser, sei lá, R$ 1.500. O que eu estou falando? Eu estou falando que isso é uma função constante, independente das minhas vendas. Então, se eu vender nada, não abrir meu caixa, ou se eu vender muitão, eu vou ganhar R$ 1.500 de salário. Isso é uma função constante. Então, a cada contexto, a cada situação, vocês vão ter que reconhecer se há ou não há uma variável e se há ou não há um termo independente. Então, esse 1.500, ele está me dizendo que é um valor fixo, que poderia dizer para vocês, não, você ganha 1.500 mais 10% de comissão. Aí eu vou fazer essa função se tornar afim, por exemplo. Ou não, eu só vou ganhar comissão, eu ganho 10% de tudo que eu vender. Essa função passou a ser o quê? Linear. Linear. Esse 0,1 está fazendo papel de 10%, né?
Então, 10% do que eu vender vai ser o meu salário. Eu estou no exemplo da linear. Tudo bem, gente? Até agora, sim. Maravilha. Eu não vejo vocês. Estou aqui nessa tela com 30, 35, 34 me ouvindo. Preciso entender aqui. Tá seguindo? Alguém quer perguntar alguma coisa bem simples antes de eu continuar? Só para recapitular. Pergunte. No caso da função linear, por exemplo, eu tenho algo que vai me impactar e vai fazer com que, tipo, por exemplo, no caso da comissão, que eu ganhe mais, certo? Uhum. No caso da função afim, eu vou depender de outros fatores, por exemplo, sei lá, de que o que eu venda seja mais caro para que eu ganhe mais. Ou seja, seu salário depende das vendas. Isso. Eu preciso atingir tal meta para... Tal meta não, mas quanto mais você vender, mais você ganha. Eu vou pôr aqui os exemplos, eu acho que vai ajudar vocês a associarem com essa pequena explanação. Ó. A linear, o vendedor que só ganha comissão de 10%. Então, a gente está falando, por exemplo, de y igual a 0,1 vezes x. O vendedor, aqui da constante, é vendedor que ganha um salário fixo de R$ 1.500, vai, que foi o exemplo que eu dei aqui. Então, y igual a 1.500. E aqui o exemplo da afim é o vendedor que ganha R$ 1.500 mais 10% de comissão. Esse daqui se dá bem. Então, esse é y igual 1.500 mais 0,1 x. Veja se faz sentido para vocês. Agora encaixou mais. Faz sim, faz sim. Ajudou? Tá A invés de demais. atrapalhar, ajudou? Então, tá bom. Agora, como é que a gente pensa esses gráficos? Porque eu quero associar isso com o visual, né? Como é que eu olho isso no gráfico? A constante sempre vai ser o 1.500. Esse eu cheguei até a fazer, né? Então, vamos voltar ele aqui, ó. Então, aqui é valor de vendas e aqui é o salário, só para entender. Então, sempre vai ser o mesmo salário, independente do quanto se vende. Tudo bem com a função constante? Sim. 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 Agora a gente faz uma aqui, ó, que é o salário, o valor de vendas. Pergunto eu para vocês. Se esse vendedor aqui não vender nada, quanto ele ganha? Qual? O linear? Esse aqui. Nada. Nada. Significa que é zero. Zero. Então, lembra que a linear, ela é uma função que vai ser associada à origem, tá? E aí, para ele ganhar R$ 1.500, quanto que ele tem que vender? 150 mil? R$ 1.500 tem que vender... Nossa, vai ficar muito feio isso aqui, peraí. Escala. Deixa eu fazer uma escala bonitinha, né? R$ 1.500 tem que vender 150 mil. Nem assim vai ficar bonitinho. Muito bem. Só para a gente associar o R$ 1.500 de salário, né? E agora eu tenho que ligar para fazer a minha reta. Nesse caso, olha como o contexto é importante. Faz sentido eu puxar a pernoquinha da reta aqui para o lado negativo? Não.
Por quê, Lari? Porque ele já não ganha nada se ele não vender nada. Então, se ele não vender, ele não tem Não vai desconto. ter venda negativa, né? Isso. Não faz sentido, né? Venda negativa. Então, se a gente tivesse que ficar escolhendo valores para uma tabelinha, faria sentido eu escolher valores negativos aqui para X? Não. Eu começaria no zero, que eu ia encontrar zero. Pronto, meu ponto 0, 0. E aí eu ia continuar com valores positivos e encontrar valores positivos. Afim, qual que é o menor salário possível desse vendedor aqui na situação da Afim? 1.500. 1.500. Mas é 1.500 500,1. valor de vendas. Então, 1.500 é um valor mínimo de salário desse vendedor. E aí e se ele vender R$100 só, quanto ele ganha? 1.510. 1.500 mais quanto? 10. Mais 0,1 vezes 10. Vezes 100. Então vamos por 1.000, vai, para ficar melhor. Se ele vender R$1.000, quanto que ele ganha de salário? 1.600. 1.600. Então eu tenho que pegar esse 1.000 de venda e associar com 1.600 de salário. E aí, pronto, eu consigo desenhar a situação gráfica aqui do salário dele. Só tende a crescer à medida que as vendas aumentam. Que tal? Deu para entender um pouco melhor os três tipos de função de primeiro grau, gente? Sim, tá. Sim, sim. Agora deu. Agora deu. Ufa! Tem outros nomes que eu não falei aqui, mas escrevi no slide passado, que é coeficiente angular e coeficiente linear. O angular é o A e o linear é o B. Quem me ajuda a entender um pouco melhor o que é cada um desses? O coeficiente o linear, ele sempre vai ser aquela taxa fixa. Que independente do que acontecer com a variável, ele vai permanecer constante. É isso aqui, Matheus. Isso, é o nosso B. É o nosso B. Onde é que o B aparece no gráfico, Matheus? O B, ele aparece na soma da constante, da parte fixa. Ele é o ponto onde a função corta o eixo Y. Onde começou essa função cortando aqui no Y? Em 1.500. 1.500. Olha o B aqui. É porque tá trocado, né? A ordem. Aqui, ó. Onde foi o B aqui? No zero. Por quê? É como se eu tivesse mais zero. Lembra que o B é zero? E aqui, 1.500. Por quê? Porque já é o meu próprio B. Então, vocês têm uma pista na construção dos gráficos e na interpretação, o ponto onde corta o eixo Y, onde a função corta o eixo Y, deixa eu anotar aqui. Ponto onde corta o eixo Y vai ser o B. Então, em qualquer função, pode ser decrescente ou crescente. Se vocês têm esse ponto aqui, vocês têm o B da função, vocês têm um coeficiente linear. Quer dizer que o angular vai ser aqui, gente? O A é aqui? O que é coeficiente angular? É o que Estudar não, é o que não se mexe, né? Que é constante o tempo todo. Que não vai mudar. o coeficiente angular. Fala de novo.
Ele não altera, ele não muda. Ele vai ser aquele número sempre. Ele é constante. Porque o 1.500 é o salário dele sempre, né? O que vai variar é a comissão. Mas o que significa esse desculpa, os 10% é constante, é um valor que fixa, né? É sempre 10% sobre o que ele vender. É esse Azinho aqui que você está falando, né, Débora? Só que o que ele significa no gráfico? Onde é que eu enxergo esse A aí? Onde é que eu enxergo o coeficiente angular? Ou no menos? Tipo, Não porque entendi. não é ele que determina se a reta vai ser crescente ou não? Então, ele vai me dizer se a reta vai ser crescente ou decrescente. Se eu tiver y igual a 2x mais 3, esse A está positivo, né? O A é 2. Esse A, ele é positivo. Ah, deixa eu pôr maior ou igual a 0, assim a gente já usa a linguagem. Eu fico fugindo, mas é bom eu trazer. Maior ou igual a 0, ele é positivo. Agora, para ser uma função com essa cara, teria que ser menos 2x mais 3. Portanto, A é negativo. Ele é menor que 0. Maior ou igual a 0, não. É maior que 0, não é maior ou igual. Se ele for 0, ela é constante. Desculpe. Então, se o coeficiente angular for positivo, ela cresce. Se o coeficiente angular for negativo, ela decresce, ela cai. O que mais que eu sei sobre o coeficiente angular? Como que eu enxergo o coeficiente angular aqui no gráfico, gente? Eu falei sobre ser esse ponto aqui. Mentira, não é esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui ele chama raiz, é uma outra coisa. Vou falar dele num outro momento. Professor, ele determina um ângulo? Ele determina a inclinação da reta, gente. Vocês não falaram de ângulo, angular? Vamos desenhar uma aqui, ó. Por exemplo, bonitinha essa. Eu tenho o B aqui, que é o coeficiente linear. O coeficiente angular é isso aqui, ó. É o ângulo. É o A. Vocês não pegam, por exemplo, o B e o C, vou colocar aqui, de uma variação aqui de um pedaço, e aqui de um X, e aqui de outro, sei lá eu, J. 4 pontinhos. Vocês não fazem B menos C e J menos X para encontrar o A? Aham. Ah, sim. Não é o Mas delta aí? não era J, né? Que ele... Isso mesmo. É que eu não É meio que a média, né, professor? Oi? É meio que como se fosse uma média, uma razão. É como se fosse uma média, exatamente. É uma variação, né? Então, para a gente descobrir essa inclinação, isso está associado a ângulo. É o ângulo que a reta tá. Quando eu pego... Aí vai me dando vontade de explicar tanta coisa para vocês juntos, eu tenho que ficar filtrando aqui na cabeça, ó. Se eu pegar essa reta e eu levantar ela mais, mas vamos supor que ela passasse aqui pelo mesmo ponto. Ó, tá vendo que ela tá subindo? Tá quase ficando paralela a Y, mas não chegou. Esse A é de um tamanho, esse A é de outro tamanho, esse A é de outro tamanho. Quanto maior ela vai subindo, maior está indo essa inclinação. O ângulo ele está fazendo uma maior inclinação com o eixo X. Então, por isso que esse coeficiente chama coeficiente angular, e ele está associado à inclinação da reta. Seja para dizer, olha, é uma reta que cresce, portanto, à medida que eu vou aumentando os valores de X, eu também vou aumentando os valores de Y, então ela é crescente, ou ele decresce, de modo que quanto mais eu aumento os meus valores de X,
mais eu vou diminuindo os valores de y, né? Então, aqui decresce. Eu tô escrevendo tudo aqui em cima de cores só para vocês irem pensando. Isso daqui não é útil, não. Eu vou apagar. Bom, então, coeficiente angular me dá a inclinação da reta. É o A. Vamos anotar. Oi? E como que eu sei, tipo, o tamanho da inclinação? Fazendo a conta. A gente pode fazer nesse exemplo aqui, ó. É que tá bem pequenininho. É a Vitória que tá falando comigo? Não, a Juliane. Juliane, Jun? Ó, pensa comigo, qual foi a variação no Y nesse exemplo? De 1.500 até 1.600, não é? Aqui, ó. Ah, sim, aqui eu não tô enxergando. Desculpa, é que eu... Ah, acho Não, que agora tudo bem. ficou melhor. Aumentei aqui. Aqui é o delta Y, tá vendo? Sim. Sim. Então, aqui é de 100, né? De R$100. É. Aqui é o delta X. Quanto variou o delta X? De 0 até 1.000. 1.000. Certo? Sim. Então, como é que a gente tem que trabalhar? Fazer o delta Y sobre o delta X. Isso não foi exatamente o que vocês fizeram na última aula com o Marcos? Sim, ele explicou sobre variação. Sim, não com essas palavras, mas sim. É, só que, tipo, eu tenho muita dificuldade pra montar o gráfico mesmo, entendeu? Aí eu Tá, tenho dúvida nisso. tudo bem. Mas deu para associar as ideias do que é o coeficiente angular, que vai te dar... É que é como se a gente subisse uma paralela aqui do X, ó, para ver esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o coeficiente angular. Tá. Não é exatamente ele, vai ser a tangente desse ângulo. Que aí eu também não sei se ele já falou disso. Ele falou da tangente do ângulo? Não. É, que eu entendi o que eu tô fazendo. Tô fazendo um erro de linguagem. Eu tô chamando isso de A, que é o ângulo. E, na verdade, isso é M, e não A. O M é a tangente, o A é a tangente de M. A gente tem um ângulo, cujo ângulo a gente calcula a tangente e dá um decimal. Então, por exemplo, aqui vai dar 0,1. Que ângulo que a gente consulta lá na nossa tabela trigonométrica, que é a tangente da 0,1? Sei lá eu. 40 graus. Então, eu estou associando a ideia de ângulo com a ideia de trigonometria quando a gente faz esse cálculo da variação. Ele é complexo. Ah, tá. Ajudou? Sim, entendi. É que eu achava que eu tinha que, tipo, pegar uma régua e calcular, tipo, a distância, exemplo, deu 2, aí eu coloco 2, assim, o tamanho do gráfico, nesse sentido, sabe? Não. Desculpa, eu achei até que eu ia atrapalhar vocês falando da tangente aqui, porque eu achei que o Marcos não tivesse falado de propósito, sabe? Eu vou tirar aqui do gráfico só por conta do nosso resuminho e vou deixar aqui como vocês trabalharam para não ficar com outro tipo de linguagem. Pergunta, gente, mais perguntas sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear? Os tipos de função do que está nessa tela, né, nessa organização. A gente consegue caracterizar os 3 tipos de função, entender que dá para ter ou não ter um pedacinho da sua estrutura. Se a estrutura for completa, que é o mais comum, ela é afim. Se ela não tiver o B, ela é linear. E se ela não tiver o A, que não tem a variável, portanto, ela é um valor constante, ela vai sempre ser o mesmo valor. Reta paralela ao eixo X, reta que parte da origem e reta que corta. É que eu não prolonguei aqui porque não faz sentido nesse contexto ter salário negativo.
corta o eixo y no coeficiente linear, no B. Essas três retas, essa reta é constante, ela não é nem crescente nem decrescente. Agora, essas duas retas são retas o quê? Crescente ou decrescente? As duas são crescentes, né? Por que que elas são crescentes? Porque ela tem, sei lá, uma linha pra cima. Ela tem uma variável. Ele aumenta à medida que ele vai vendendo mais, não é? Ó? Sim. Então, quanto mais o X aumenta, mais o Y aumenta. Então, ele cresce. Por isso que é crescente. E eu também posso dizer porque o A dela é positivo. O A dela é positivo. Olha o coeficiente angular aqui, ó. Aqui A é o variação, né? Oi? A variação, né, é positiva. A variação é positiva, exatamente. Que é o coeficiente angular, ó. Estou evitando rabiscar para não ficar outro poluído. Posso parar com essa daqui para uma próxima luzinha, gente, para a gente terminar essa primeira parte? Alguém está copiando? Pode. Tá bom, então vamos salvar função 2. Eu quero explicar como é que vocês constroem gráfico, só para que é rapidinho, e a gente já fecha essas ideias. Então, como construir um gráfico de função. Ai, gente, eu vou abreviar a função. FC cedilha, posso? Vocês compreendem, assim? Sim. Às vezes a gente vai ficar escrevendo função. Ó, como construir um gráfico de função de primeiro grau. Então, vou fazer dois exemplos aqui, um por um caminho e o outro por outro caminho, tá? Então, um caminho é por tabela de valores. E o outro caminho é por pontos de corte com os eixos. Nossa, que a letra tá um horror. Até eu pegar a manha da canetinha, vocês vão sofrer um pouquinho aqui comigo. Vou escolher uma função. Na verdade, vocês vão escolher. Me dê uma função afim. Inventa uma aí. Mas uma boa pra gente não ficar fazendo com um número horroroso. 4 e 8. 4 e 8 é 4 é o A e 8 é o B? Isso. Então, vamos inventar essa função. Y é igual a 4x mais 8. É uma função afim. Ela é uma função afim que eu reconheço já o seu coeficiente linear e eu sei que o seu gráfico vai passar pelo 8 do y. Isso tudo a gente já aqueceu. Eu olho para o coeficiente angular e observo que ele é positivo. Portanto, essa função é crescente. Portanto, o gráfico tem que acontecer assim. Isso tudo só conhecendo a estrutura da função. Vocês acompanharam? Uhum. Quer que eu retome algum pedacinho aqui? Não? Por mim não, prof. Então, fechou. Então, como é que eu construo uma função, esse gráfico correto, né? Porque isso daqui é um esboço, né, gente? Como é que eu faço essa construção pelo caminho de uma tabela de valores? Eu retomo a minha função, 4x mais 8, faço uma tabelinha de valores de apoio, e agora a gente vai ter que fazer o quê? Escolher valores de x para determinar as suas imagens, para poder colocar os pontos no plano.
Quais são os valores de x que eu quero encontrar aqui, que eu quero atribuir aqui? A gente escolhe. Quais são bons valores de x? Eu vou pôr 45 aqui? Vou ter que multiplicar por 4? Não, vai ficar um número gigante, né, gente? Então, eu vou trabalhar aqui com que número? 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Normalmente são esses valores que a gente escolhe, porque são valores pequenos. Mas Para a gente testar tem mesmo. para testar, porque para a gente conseguir construir um gráfico com uma inclinação correta, a gente precisa só de 2 pontos. Vocês concordam? Ó, com 2 pontos eu consigo dar essa inclinação. Então, eu vou usar x igual a 0, eu acho um bom valor. Vou pegar no lugar do zero, no lugar do x e trocar por 0. Quanto que vai dar o y? 8. Maravilha, isso já está aqui até na minha previsão, ó. O 0 com o 8 é o coeficiente linear, né? Outro ponto, vou usar o 1 menos 1. Quanto vai dar a imagem do menos 1? 4. Vou ter que entrar agora com menos 1 aqui, né? 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 8, 4. Muito bem, vamos fazer o gráfico. Só com 2 pontos a gente já consegue fazer, então não tem por que ficar encontrando um monte de ponto, tá? Então, eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y. Vou marcar o 0,8. Eu vou marcar o 8 aqui, ó. E agora o menos 1, 4. Eu vou fazer a metade dele aqui para dar o 4. E vou entender que o 1 é bem pertinho aqui, na minha escala. Subo até encontrar o 4. E agora eu vou unir aqui esses 2 pontos. Não, ficou horroroso. Maravilhoso. Está aí o nosso gráfico da função. Agora, a gente tem um outro caminho para fazer esse gráfico, esse mesmo gráfico, que é um pontos de corte com os eixos. Então, ao invés de fazer a tabelinha de valores, a gente olha para a função e observa o coeficiente linear e já coloca no gráfico ele. Pronto, já tem um ponto do meu gráfico. Qual que é o outro ponto de corte da função com os eixos? É onde ela vai cortar o eixo x. Na minha previsão aqui, ó, eu já tinha entendido que seria aqui, né? Esse ponto. Esse ponto, gente, ele chama raiz da função. Esse ponto é o ponto onde a função corta o eixo x. É onde a função zera. Então, vocês vão ouvir esse nome como raiz da função ou como zero da função. Que é onde a função zera. Que é onde a imagem está na altura zero do y. Tudo bem com a raiz? Zero da função? Sim. Então, a gente vai estar lá com você mais tarde de novo, né? Ai, a gente já chegou no horário, gente? Já. Já. Eu vou parar assim, ó. Não vou nem fechar o pente, nada. Vamos beber uma água, comer alguma coisa, descansar 1 minuto. 9 horas a gente volta para essa mesma telinha. Beleza, Beleza. Pode ser? Beleza, pode ser. Deixa eu só diminuir aqui. Vou Beleza, parar a Pro. apresentação, mas eu não vou nem fechar. Mas pode me avisar, viu, gente? Porque eu tô pegando o ritmo de novo.
Se não,